Fala galera, beleza? Me chamo Lucas Gugel e hoje eu quero conversar com você sobre INSS. O que é e como fazer? O que a gente tem que entender sobre INSS? O INSS, ele é um tributo que você paga para o governo, tá? E aí eu tô falando de governo federal, para que você tenha alguns benefícios lá na frente. Se você quer saber quais são os benefícios, te liga que eu vou falar mais no finalzinho do vídeo. Então, entendendo sobre INSS, o primeiro ponto é: empresário, ele precisa recolher o INSS? Sim, de acordo com a lei federal, você precisa, empresário, recolher o INSS em cima de um valor de um salário mínimo, que a gente chama de prolabore. Ah, Lucas, eu posso recolher num valor a maior? 2, 3, 4, 5 salários mínimos? Pode. Lembrando que, dependendo do ponto que você esteja na faixa do INSS, ou seja, o INSS existe uma tabela, e quando eu falo de tabela, eu estou falando de valores monetários. Quanto maior for, eu entro numa faixa de imposto de renda. A gente não vai falar nesse vídeo sobre imposto de renda, porque vai ter outros vídeos que a gente conversa sobre imposto de renda. Então, voltando aqui para você entender, quando eu pago em cima de um salário mínimo, eu não tenho imposto de renda. Quando eu não pago em cima de um salário mínimo, dependendo do valor, eu posso ter imposto de renda. Quando eu estou falando de empresário, eu tenho um prolabore. O mínimo é realmente o salário mínimo, que hoje está em 1.302, possivelmente ele mude esse ano ainda e possivelmente ele mude todos os anos, sempre aumentando esse valor para que seja corrigido de acordo com a inflação. Quando eu falo sobre INSS, eu tenho um outro quesito que aí eu tenho que trazer, que é o outro ponto, que é o pessoal CLT que a gente chama, que é o pessoal que tem carteira assinada. Esse pessoal, ele não tem direito de escolha se ele vai ter ou não o desconto do INSS no contra-cheque dele. Obrigatoriamente ele vai ter um desconto, vai depender também do valor do salário e aí também vai ter a questão do cálculo do imposto de renda. Terceiro ponto que a gente vai falar sobre INSS é sobre autônomo ou avulso. Trabalho de forma autônomo, nem sou empresário, nem sou um funcionário de carteira assinada. Eu posso recolher meu INSS? Sim, pode. Lembrando que o autônomo ele tem uma das faixas maiores de INSS em termos de percentuais. Só para você ter uma noção, o colaborador ele vai começar em torno aí de 7 a 8%, o CLT. O empresário ele é fixo com 11% e o autônomo ele chega a 20%, tá? Então tem essas grandes diferenças. Por isso que você precisa de um contador para você entender melhor sobre o INSS. Ainda preciso falar com você sobre o MEI, o microempreendedor individual. O MEI ele é uma possibilidade que o governo te dá para que você pague uma guia única e dentro dessa guia, que ela fica em torno de 70 a 80 reais, dentro dessa guia você contribua para o seu INSS. Como assim, Lucas? Dentro da guia você vai pagar esse valor, você vai poder emitir um faturamento de X reais por mês ou X reais por ano e você dentro desse valor também já está contribuindo para o INSS com base em um salário mínimo. Ah, mas se eu quiser contribuir com um valor a mais, o que eu tenho que fazer? Falando do MEI, exclusivo do MEI, você pode fazer todo o processo que eu vou explicar já já. É bem complicado, mas dá para você fazer, só que é bem complicado, entende a relação, né? Então, falando do MEI, você pode fazer essa contribuição a mais. Entrando agora no passo a passo, como emitir a guia, não vou trazer para você aqui o site, abrir aqui na tela para você entender, eu vou te explicar só para você ter uma noção geral, até porque isso aqui é um vídeo para você entender como funciona. Lembra que eu te falei lá no começo? Primeiro você vai entrar no site, entrando no site você vai escolher a categoria, se é individual, se é facultativo, o que é, tá? Você precisa escolher. Terceiro ponto, você precisa do número do seu PIS. Ah, onde é que eu acho isso? Na sua carteira de trabalho. Depois eu tenho que saber qual o valor que eu vou pagar, depois eu tenho que gerar a guia, e depois eu tenho que fazer todo o processo de acompanhamento mensal. É simples? Nem tanto. É por isso que você precisa de uma ajuda de um profissional especializado e a gente está aqui para poder te ajudar.